Mateus 5, de 33 a 37. Nós vamos dar continuidade, evidentemente, na série que nós estamos caminhando, né? O Rei e Seu Reino é o título dessa série. Já vem algumas semanas conversando sobre as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, né? Começamos com as bem-aventuranças e agora já estamos no verso 33. Quando eu era criança, vai aparecer uma foto aí para vocês. Eu me lembro de meu pai mandando eu ir na Quitanda do Seu Zé. Quitanda do Seu Zé era um mercadinho do bairro ali que atendia aquelas necessidades nossas ali do dia a dia. E Floriano ali dos anos 80, né? Não tinham tantos supermercados como tem hoje, né? Esses mercadinhos, lá pelo menos no Piauí, são chamados de quitanda, eram muito utilizados, né? Por toda a comunidade. E eu me lembro de o meu pai me mandar a Quitanda do Seu Zé, e ele me mandava com uma folhinha escrita com o que ele precisava que eu pegasse ali. Às vezes meu pai, às vezes a minha mãe. E eles diziam, vai lá, você fala com o seu Zé, que você precisa pegar essa mercadoria e peça para ele anotar aquilo na minha conta. E era impressionante, irmãos, como aquela palavra que eu levava, né, vinda do meu pai, ela tinha um poder, ela tinha uma força, né? O seu Zé, ele ouvia aquilo que eu queria levar, e então eu ia lá no mercadinho pequeno, assim, enchia lá, pegava, trazia e ia anotando as coisas no papel. Não tinha ali encontrado, não tinha uma coisa formal, tinha apenas a palavra do meu pai, que naquele momento ia até o seu Zé por meio de mim, que era uma criança, talvez o tamanho da Valentina, ali, 10 anos, quem sabe um pouco mais que isso, ou menos, mas aquilo era suficiente. Hoje, irmãos, nós vivemos dias bem diferentes. Hoje nós vivemos dias bem diferentes. Aquilo que no passado era suficiente, essa palavra dada que era suficiente, hoje já não vale mais. Hoje já não vale mais como valia antigamente. Irmãos, nunca houve tantos mecanismos para garantir que alguém está dizendo a verdade. Quer ver? Nós assinamos contratos, nós reconhecemos firma no cartório, nós registramos documentos digitalmente, utilizamos assinaturas eletrônicas, autenticações em 2 etapas, biometria. Hoje se usa até o áudio do WhatsApp como uma prova, câmeras de segurança, testemunhas. É muita coisa envolvida para garantir que uma palavra empenhada tem valor, mas hoje ela não vale mais tanto assim. Uma simples palavra já não basta. Mas por que as coisas estão assim? Por que as coisas tiveram que chegar nesse nível? E alguém pode dizer que é porque o mundo mudou. Mas será que é só porque o mundo mudou? Teria algo mais neste processo? Talvez, meus irmãos, essas mudanças, elas revelam algo muito maior. Elas revelam algo sobre nós, seres humanos, sobre nós, pessoas. Esses mecanismos que eu citei há pouco existem porque em algum momento da história a palavra humana deixou de ser suficiente. Parece um sonho, irmãos, mas imagine uma sociedade em que a palavra de uma pessoa fosse suficiente. Em que um sim encerrasse uma negociação, uma conversa, aquele sim valesse. Em que ninguém precisasse reforçar as afirmações dizendo, pode acreditar, eu juro, confia em mim. Então foi nesse contexto, irmãos, que Jesus pronunciou as palavras do trecho de hoje. Naqueles dias as pessoas juravam por tudo. As pessoas juravam pelo céu, juravam pela terra, juravam por Jerusalém, juravam pela própria cabeça. Os líderes religiosos, eles haviam construído um sistema extremamente sofisticado para determinar quais juramentos eram obrigatórios e quais poderiam ser quebrados sem que nenhum tipo de culpa a pessoa ficasse. O problema, meus irmãos, é que em vez de proteger a verdade, os juramentos passaram a servir de esconderijo para a mentira.
O objeto já não era garantir honestidade. O objetivo era encontrar maneiras religiosamente aceitadas de enganar sem parecer ser desonesto. E então Jesus olha para toda aquela estrutura e ele denuncia. Ele cria regras mais rígidas, ou melhor, ele não cria regras mais rígidas, ou maneiras mais sofisticadas, ou quem sabe aumentar a lista de proibições. Jesus não faz isso. Ele vai apenas no ponto. Para Jesus o problema nem eram os juramentos em si. Mas o problema é denunciar o que se tornou o coração do homem pós-pecado. Essa era a questão de Jesus. E aqui, irmãos, que essa passagem encontra cada um de nós. Faça essa reflexão. Suas palavras, ou sua palavra, ela tem refletido o caráter do Deus da verdade? Ou sua palavra tem revelado tão somente seu coração? Deixe-me dizer de uma outra forma. Minha palavra reflete o Deus que eu sirvo? Ou eu continuo procurando maneiras para manipular a verdade em benefício próprio? Essa é a pergunta que o nosso texto de hoje vai responder, e eu queria ler o texto com você agora. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 33, diz o seguinte: Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhe digo, não jure de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Que passar disso vem do mal. Vamos orar mais uma vez? Senhor, se revela a nós por meio da tua palavra, fala aos nossos corações, Deus, abre o nosso entendimento para essas verdades. Que mais uma vez, Deus, teu Espírito possa tornar claro para o Senhor quer que nós aprendamos nessa noite. E eu peço que apesar de mim, Deus, eu possa me expressar bem, de forma que os meus irmãos entendam o que eu vou dizer, mas acima de tudo que eu possa falar a verdade. Que eu possa passar o recado que de fato o Senhor deseja a todos nós, para toda a tua igreja, Pai. E que ao final nós possamos ter não só entendido o teu recado, mas que saímos daqui comprometidos em obedecer a tua vontade. Eu obrigado com tudo isso, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. A grande ideia do nosso texto é essa frase que nós sempre comunicamos, que sintetiza aquilo que eu vou falar durante esse tempo que estarei expondo o nosso texto. Ela diz o seguinte: os cidadãos do reino demonstram sua fidelidade ao rei por meio de uma integridade tão profunda que a sua palavra dispensa qualquer juramento. Em outras palavras, irmãos, nós somos chamados a falar a verdade. E é isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Como a justiça do rei transforma nossas palavras? Essa pergunta vai dirigir os 3 pontos que nós vamos pensar aqui nesta noite. Como a justiça do reino transforma nossas palavras? Em primeiro lugar, a justiça do reino transforma nossas palavras, purificando nossa compreensão da verdade. O nosso texto começa dizendo o seguinte, irmãos, versículo 33. Peço que você mantenha sua Bíblia aberta. Nós vamos falar até sobre outros textos, mas esse trecho será o texto da nossa atenção. E o versículo 33 começa dizendo: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não quebre o seu juramento, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Eu trouxe uma outra versão para ampliar o nosso entendimento, mas é basicamente o que está aí na sua Bíblia. Você também ouviu o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Vocês ouviram o que foi dito. É isso que o versículo começa dizendo. Irmãos, nós já sabemos que Jesus não está corrigindo a lei de Moisés, mas ele está corrigindo a maneira como ela vinha sendo ensinada
pelos líderes religiosos daquela época, pelos escribas, pelos fariseus. Ele afirma isso, que ele não veio aumentar ou nem diminuir a lei, em versos um pouquinho antes. Se você voltar aí o verso 17 do nosso texto, do mesmo capítulo, ele diz: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então Jesus já declarou que ele veio cumprir a lei. Então a explicação de Jesus ela é clara. E essa explicação significa que o problema não estava na lei, não estava nas escrituras. O problema estava na interpretação das escrituras. É importante também, irmãos, que nós vemos como esse mestre que está sentado num lugar alto ensinando, ele usa o que hoje nós conhecemos como teologia bíblica para explicar o ponto àqueles ouvintes. Atente para isso. Apesar de Mateus 5,33 ser o nosso texto, não ser uma citação literal de um único texto do Antigo Testamento, ele resume vários ensinos. E eu trouxe, vai aparecer para você aí, vários textos do Velho Testamento que, em suma, dizem a mesma coisa que Jesus disse aqui em Mateus 5,33. Vejamos, em Levítico 19:12 diz o seguinte: não jurem falsamente que é no meu nome, profanando assim o meu nome, ou profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Em Números capítulo 30, versículo 2, fala que quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento sobre compromisso, não quebrará sua palavra, fará tudo o que prometeu. Em Deuteronômio, capítulo 23, nós estamos indo ali na lei, nos livros da lei em sequência. Deuteronômio, capítulo 23, versículos de 21 a 23, acrescenta: se vocês fizerem um voto ao Senhor, ao seu Deus, não demore em cumpri-lo. O que os seus lábios disserem, vocês terão de fazer, porque fizeram voluntariamente o seu voto ao Senhor, o seu Deus. Então observe o padrão aí desse espírito, irmãos. Em nenhum momento da lei vai condenar o juramento em si. O que ela condena é o falso juramento. O problema não era pronunciar um voto a Deus. O problema era usar o nome de Deus para dar uma aparência de verdade a um coração mentiroso. Para reforçar, irmãos, ainda mais esse ponto, nas duas últimas mensagens, dos últimos 2 domingos, nós falamos sobre os mandamentos 6 e 7. E hoje o texto nos leva de alguma forma para o nono mandamento. O nono mandamento está em Êxodo, capítulo 20, versículo 16, e ele vai dizer o seguinte: não darás falso testemunho contra o teu próximo. À primeira vista, irmãos, esse mandamento trata de um ambiente jurídico. Ele protege o próximo contra um falso testemunho em tribunal. Mas como acontece com os outros mandamentos, seu alcance é muito maior do que o que os nossos olhos podem ver ali de forma diretiva. O nono mandamento, irmãos, protege algo precioso para Deus, que é a verdade. A sua palavra e a verdade. Não apenas a verdade dita diante de um juiz, mas a verdade como um fundamento de toda a convivência humana. Sem a verdade, irmãos, não existe justiça. Sem a verdade, não existe confiança. Sem a verdade, não existe aliança. Seja aliança de casamento, seja essa aliança de Deus com o seu povo. Não existe comunhão sem a verdade. Não é por acaso, irmãos, que Satanás aparece nas Escrituras justamente como o grande falsificador da realidade, o grande falsificador da verdade. Se a gente lembra, irmãos, em Gênesis 3, nós vemos a queda da humanidade. E a queda da humanidade começa quando a serpente distorce o quê? A palavra de Deus. Satanás não apresenta uma mentira completamente nova. Satanás, com medo da serpente, mistura verdade e mentira, fazendo com que Eva enxergar a realidade de forma diferente, distorcida daquela que Deus tinha revelado. Mais tarde, depois, Jesus vai dizer aos líderes religiosos, em João 8,44, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Quando mente, fala a sua própria língua, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Percebe, irmão, a progressão da história da redenção. A mentira, ela entra no mundo em Gênesis. A mentira, ela se torna parte da natureza humana caída.
e a mentira invade a religião dos dias de Jesus. E agora no Sermão do Monte, esse rei que está sentado ensinando, começa a restaurar aquilo que o pecado havia corrompido em Gênesis 3. D.H., a quem a gente tem recorrido frequentemente em nossa série, ele fala uma frase bem importante. Eu trouxe também ela aí para você. O problema dos fariseus não era apenas terem desenvolvido grandes regras complicadas sobre juramentos. O problema era que todo aquele sistema criado acabava promovendo exatamente aquilo que a lei pretendia impedir. Em vez de proteger a verdade, criava mecanismos para justificar a desonestidade. As pessoas aprendiam quando podiam mentir sem culpa e não como viver diante de Deus com integridade. Irmãos, é isso que Jesus está confrontando aqui. Ele não está procurando, é preocupado em saber o que torna um juramento obrigatório. Ele quer resgatar, ele quer restaurar uma compreensão correta do que é verdade. Enquanto o homem tenta descobrir até onde ele pode ir pecar, até onde ele pode pecar, a justiça do reino informa que o caráter de Deus é revelado através de nossas palavras, sobretudo da verdade que sai em nossas palavras. Aqui, irmão, nós encontramos um princípio teológico bem importante para a nossa vida enquanto cristãos. Não falamos a verdade tão somente com que mentir é pecado. Vou repetir para você. O cristão não fala a verdade tão somente porque mentir é pecado. Nós falamos a verdade porque servimos ao Deus da verdade. Falamos a verdade porque servimos ao Deus da verdade. Isaías chama o Senhor de o Deus da verdade, em Isaías 65:16. Jesus declara o mesmo acerca de si mesmo em João 14:6, quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O Espírito Santo, irmãos, é chamado em João 16:13 de o Espírito da verdade. Vocês percebem, meus irmãos? A verdade não é somente o comportamento cristão. A verdade é essencialmente e principalmente um atributo do próprio Deus. Mentir, portanto, não é apenas quebrar uma regra. Mentir é viver em desacordo com o caráter de Deus. Nós somos criados para refletir a imagem de Deus. Cristo veio para restaurar essa imagem em nós. Então, falar a verdade, meus irmãos, não é só uma questão de caráter. Falar a verdade é uma questão de identidade. É por isso que antes de transformarmos nossa maneira de falar, Jesus quer transformar nossa compreensão da verdade, quer transformar nosso coração. Para os cidadãos do reino, a verdade é a expressão do próprio caráter de Deus. Algumas aplicações para nós nesse primeiro ponto. Sua palavra deve ser tão confiável quanto sua fé. Sua palavra deve ser tão confiável quanto sua fé. Sua fé é confiável, sua palavra tem que ser confiável também. Se sua fé é vacilante, a tendência é que sua palavra também seja vacilante. Se as pessoas precisam de garantias para acreditar em você, o problema não está nas suas palavras, mas na credibilidade da sua vida. O discípulo de Cristo não fortalece sua palavra com juramentos, ele fortalece sua palavra com integridade. Em segundo lugar, não procure maneiras de contornar a verdade. Os fariseus criaram regras para parecer honestos sem precisar ser honestos. Fazemos o mesmo quando exageramos, quando omitimos, quando prometemos sem intenção de cumprir, ou quando manipulamos as palavras para o nosso benefício. A justiça do reino, irmãos, rejeita toda forma de engano. Em terceiro lugar, busca um coração verdadeiro, não apenas um discurso verdadeiro. Jesus não veio apenas corrigir a maneira como nós falamos, mas transformar quem nós somos. Uma boca íntegra é fruto de um coração transformado. Quando Cristo converte seu coração, o sim é sim, o não é não. Em segundo lugar, como a justiça do reino transforma nossas palavras?
lembrando-nos de que toda palavra é pronunciada diante de Deus. Depois de purificar-nos a compreensão dos seus discípulos acerca da verdade, Jesus vai continuar. E então ele corrige a maneira como seus ouvintes devem enxergar a própria realidade. Observe como Jesus argumenta. No versículo 23, ele diz: vocês ouviram o que foi dito. Agora ele continua: mas eu lhe digo. Vocês ouviram o que pessoas disseram. Agora ouçam o que eu vou dizer. Não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Aqui, uma leitura rápida, vou dar a impressão que é uma lista, né? Jesus está passando uma lista para aqueles ouvintes, mas não é. Jesus está desmontando a teoria construída pelos escribas. Eles haviam criado uma espécie de escala de juramentos. Haviam juramentos mais importantes, outros menos importantes, alguns eram obrigatórios, outros poderiam ser quebrados, e aquelas quedas não eram necessariamente um pecado. A lógica deles era a seguinte: se Deus não fosse mencionado diretamente, talvez o compromisso também não fosse tão sério. Havia uma religiosidade no relativo, uma falsa tentativa de preservar o nome de Deus, mas na prática produzir exatamente o contrário. Criavam-se maneiras religiosas de mentir. Você já imaginou isso, irmãos? Cristãos criando maneiras religiosas de mentir. Nossa, isso é tão absurdo que Jesus vai condenar isso. Não só aqui, mas também mais à frente, em Mateus 23. Em Mateus 23, no versículo 16, ele diz o seguinte: ai de vocês, guias cegos, falando daqueles líderes. Se alguém jurar pelo templo, isso não tem importância. Mas se jurar pelo ouro do templo, fica obrigatório, fica obrigado pelo seu juramento. E ele continua no versículo 21 e 23, 22, no mesmo capítulo. Quem jurar pelo templo, jura por ele, e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que nele se assentar. Perceba, meu irmão, Jesus não está discutindo linguagem aqui. Jesus está falando sobre teologia. O problema dos fariseus era imaginar que existiam espaços de realidade onde Deus estivesse menos envolvido. Então, tem certas coisas que não cabem para Deus. Que Deus não pode estar envolvido nesse tipo de coisa. Mas como nós sabemos, isso é impossível. Nem mesmo que fio de cabelo está sob o nosso domínio absoluto. Jesus está ecoando aqui, irmãos, a visão grandiosa de Deus apresentada lá no Antigo Testamento. Isaías existe o seguinte, em Isaías 66:1. O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. O salmista, no Salmo 24, diz o seguinte: do Senhor é a terra, e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivam. Então a conclusão, irmãos, é que não existe território neutro, não existe objeto neutro, não existe conversa neutra. Tudo pertence a Deus. A terra é de Deus, as coisas são de Deus, até nossas conversas são de Deus. Tudo está diante dele, tudo acontece sob o seu governo. Então eu pergunto para você, você está percebendo, irmãos, meu irmão, minha irmã, a profundidade disso? Os fariseus pensavam que o problema estava na forma utilizada. Mas Jesus mostra que o problema está na visão deles de Deus. A visão deles de Deus era pequena, distorcida. Quem enxerga Deus apenas em determinados ambientes, irmãos, desenvolve uma espiritualidade compartimentada. Quem pensa assim, será sincero na igreja, mas não será no escritório. Quem tem essa visão limitada de Deus, irmão, será cuidadoso quando estiver orando na igreja, mas não numa negociação na segunda-feira. Quem pensa assim será reverente no culto, mas não será reverente numa conversa informal lá no futebol, ou no trabalho, ou na faculdade. Então Jesus destrói isso. Para ele, toda palavra é pronunciada diante do mesmo Deus. Irmãos, essa verdade ela percorre toda a Bíblia. No Salmo 139, versículos 1 e 4,
Davi fala o seguinte: Senhor, que me sondas e me conhece. Antes mesmo que a palavra me saia à boca, tu já conheces ela inteiramente. O autor de Hebreus, já no Novo Testamento, no capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Você percebe, irmãos, a diferença? Os homens ouvem apenas o que nós dizemos. Mas Deus ouve aqui porque nós pretendíamos dizer e não dissemos. Se os homens avaliam nossas palavras, o que nós dizemos no dia a dia, Deus avalia o nosso coração, que motiva as nossas palavras. Juramentos não resolvem o problema, porque o problema nunca esteve na boca. O problema sempre esteve no coração. O problema sempre esteve e está no nosso coração. Mas não acabou enganando-nos. Olha o que vem a seguir. Jesus termina o versículo 36 dizendo o seguinte: você não pode tornar branco ou preto um fio de cabelo. Parece que Jesus está fazendo uma ilustração aqui, né? Mas não é não. Os rabinos daquela época, eles acreditavam possuir o controle sobre as suas palavras. Eles tinham domínio, eles achavam que tinham domínio sobre a palavra. Mas Jesus lembra que eles nem sequer possuem um controle absoluto sobre si mesmos. Não controlam o tempo, não controlam a vida, não controlam o envelhecimento, não controlam o único fio de cabelo. Hoje a gente vê, irmãos, um dos mercados mais crescentes hoje, nos nossos dias, é essa guerra do homem por longevidade. Um dos mecanismos onde mais circula dinheiro hoje, no Brasil e no mundo, tem a ver com ações médicas no corpo do homem, tentando deixar ele mais jovem mais tempo. Cirurgias plásticas, injeção de medicamentos de todos os tipos, numa tentativa de deixar o homem robusto muito, muito mais tempo. Então, se aqueles homens não controlam a si mesmos, é o que Jesus está fazendo eles pensar. Como é que eles poderiam tentar manipular Deus? Jesus dá golpes dele, irmãos, contra o orgulho deles. O juramento nasce muitas vezes, irmãos, da ilusão de que controlamos nossas palavras e nosso futuro. Jesus responde mostrando que nossa absoluta dependência é de Deus, e não de nós mesmos. Irmãos, isso é a ação do Evangelho no coração do homem. O Evangelho é o único capaz de transformar completamente nossa ética. Depois da ação do Evangelho, nós não falamos a verdade para mostrar a virtude. Nós falamos a verdade porque sabemos que Deus está ouvindo. O crente deve ter isso em mente em tudo que fizer. Eu farei o que é certo, eu falarei o que é certo, eu cumprirei o que falei, porque Deus está vendo. Meu Deus está vendo, não importa se os outros estão vendo, Deus está vendo. E se Deus está vendo, irmãos, é tudo que nós precisamos que alguém saiba, que alguém veja. Nossa integridade não depende da fiscalização de outras pessoas. Nossa integridade, irmãos, é uma questão de adoração. O cidadão do reino vive coram Deus. Vive diante da face de Deus o tempo todo. O cristão fala a verdade, pois entende que mesmo que ninguém veja, Deus está vendo. Mesmo que ninguém saiba, Deus sabe. Deus conhece. João Calvino, pensando sobre esse texto, diz o seguinte: a verdadeira sabedoria consiste em viver continuamente na presença de Deus. A verdadeira sabedoria consiste em viver continuamente na presença de Deus. É isso que Jesus está formando para aqueles discípulos, irmãos.
Não uma ética vivida pelo medo de serem descobertos, mas uma vida moldada pela consciência de que jamais estamos fora do olhar do Pai. Jamais estamos fora do olhar de Deus. Algumas aplicações desse segundo ponto para nós é: fale sempre como se estivesse diante de Deus. É fácil medir as palavras pela reação das pessoas. Difícil é medi-las pela santidade de Deus. A verdadeira integridade não muda conforme o ambiente, porque ela nasce da consciência de que o Senhor sempre nos honra. Segundo, não seja um religioso, seja um crente. Foi exatamente isso que os fariseus fizeram, irmãos. Eles criaram um sistema religioso que justificava as atitudes erradas. Ainda hoje, irmãos, nós podemos usar argumentos espirituais, palavras piedosas ou justificativas aparentemente corretas para encobrir a falta de sinceridade. Deus não se pressiona, irmãos, com a nossa fala. Ele conhece a verdade para o nosso coração. Em terceiro, lembre-se de que Deus é a principal testemunha das minhas, das nossas conversas. Deus é a principal testemunha de nossas conversas. Há palavras que ninguém mais ouvirá. Há promessas feitas em particular, conversas reservadas ou negociações sem testemunhas. Mas nenhuma delas acontece fora da presença de Deus. Quem vive quando Deus aprende que sua palavra honra Deus, não importa com quem esteja falando. Em terceiro e último lugar, como a justiça do reino transforma nossas palavras? Formando uma integridade que dispensa juramentos. Novo, depois de corrigir a compreensão da verdade, depois de lembrar a seus discípulos que toda palavra pronunciada diante de Deus é pronunciada diante de Deus, Jesus vai encerrar dizendo o seguinte, versículo 37 do nosso texto. Seja o seu sim, sim, seja o não, não. O que passar disso vem com ali. Bom, é uma frase simples. Não precisa muita explicação para nós. Não precisa gastar muito tempo mostrando para você o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que o seu sim deve ser um sim, o seu não deve ser um não. É óbvio? É óbvio. Nós sempre fazemos assim? O homem sempre faz assim? Não. É como se Jesus dissesse o seguinte, irmãos. Um discípulo do reino não precisa fortalecer sua palavra conforme os métodos. Sua vida já faz isso. Esse é o contraste, irmãos, entre os fariseus e os discípulos. Os fariseus precisavam acrescentar palavras para tentar tornar suas afirmações mais convincentes. Os discípulos precisam apenas falar. A credibilidade do discípulo não está no discurso. A credibilidade do discípulo está na sua vida. O mundo acredita, irmãos, que confiança se conquista por meio de garantias. Nós vimos lá no início. Mas Jesus afirma que confiança nasce de caráter. E com isso, irmãos, Jesus não está apenas regulando a linguagem. Ele está formando as pessoas, formando o discípulo. Seu objetivo foi e é criar discípulos cujo caráter torne suas palavras confiáveis. Você disse que vai fazer um serviço em tal dia? Cumpra. Você disse que vai cumprir, entregar tal coisa daquele jeito? Entregue. Se houver alguma coisa que atrapalhe, chame, converse, explique. Olha, não consigo fazer tal dia, não consigo entregar tal dia. Se seu professor pediu que você entregasse um trabalho tal dia, se esforce. Arrume sua agenda para que quando chegue o dia, você esteja com o trabalho lá. Eu já tinha visto em muitos lugares uma coisa, mas aí eu chego com o seminário, uma escola para formar líderes. E aí um professor passa um trabalho, e eu vejo um cidadão dizendo assim, bota meu nome aí na lista. Assim, que lista? Do trabalho. E trabalho. Aquele lá que nós fizemos e você não fez, moço, me ajude, senão não dá para frente.
Ah, rapaz, como é se eu fizer isso na faculdade, eu vou ficar de mal com meus amigos. Se eu fizer isso na escola, bum. Nossas palavras falam, moço, sobre nós. Você quer ser mais um, você quer ser aceito, você quer ser a ideia, quer ser ali fazer parte do grupo, do núcleo. Essa palavra precisa ser diferente. O mundo acredita, irmãos, que confiança se conquista por garantias, mas Jesus não pensa assim. Jesus está dizendo, seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. Não pode existir separação, irmãos, entre discurso e vida. Não pode haver distorção entre o que dissemos ser e o que vivemos. A palavra deve ser o fluxo ou o reflexo da pessoa. Em outras palavras, irmãos, fé e vida. Em Efésios capítulo 4, versículo 25, diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Paulo não manda apenas falar a verdade, irmãos. Paulo, ouvindo a informação da parte de Deus, nos manda abandonar a mentira e falar a verdade. Uma coisa não está separada da outra. Eu não posso simplesmente parar de mentir, eu preciso fazer o contrário. Porque falar a verdade, irmãos, ocasionalmente, qualquer pessoa faz. Irmãos, até um relógio parado acerta a hora 2 vezes por dia. Mas abandonar a mentira exige uma nova natureza. É essa a diferença entre moralidade e o evangelho. A moralidade tenta controlar o comportamento, mas o evangelho transforma um coração. O evangelho transforma o coração. E quando o coração muda, a palavra muda. Jesus conclui dizendo, depois desse sim, sim, não, não, o que passar disso vem do maligno. Irmãos, é uma afirmação muito forte. Jesus condena uma cultura onde a palavra deixa de ter o valor. Uma cultura onde é necessário acrescentar garantias porque a mentira se tornou habitual. Nesse sentido, irmãos, o que vem do maligno não é simplesmente o ato de jurar, mas a necessidade de recorrer a esses artifícios para sustentar uma palavra que perdeu sua credibilidade. Eu me lembro disso. Eu não sou tão velho assim, mas eu já dei alguns dias. Eu me lembro do tempo que você chegava num lugar e dizia assim, eu quero fazer um crediário. Só que deu música que sabe o que é o crediário, né? Fazer o crediário. Aí o cara pergunta, fazer algumas perguntas, né? Bastava você dizer que era crente, que eu sou? Não. O que o senhor precisa? Você pode levar. Eu lembro disso, desse tempo, que a pessoa dizia assim, não, eu sou crente. Não, beleza. Irmão, aqui se você quiser levar a loja toda, você leva. Hoje, acaba diz que eu sou crente. E bom, mas agora traga a sua declaração. Melhor botar no cartão. Já não vale mais. O que vem no ali, irmãos, não é simplesmente o ato de jurar, mas a necessidade de reforçar, de recorrer a esses artifícios. Isso faz todo sentido, irmãos, quando nós lembramos da palavra de Jesus em João 8,44. Em João 8,44, Jesus disse que quando mente, fala a sua própria língua, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Jesus está falando de Satanás. A mentira sempre foi uma das principais armas de Satanás, irmãos. Foi assim em Gênesis 3. Quando ele ludibria Adão e Eva. Foi assim em Atos capítulo 5, o caso de Ananias e Safira, nós vimos aqui na nossa exposição de Atos. Foi assim com esses líderes religiosos que Jesus está falando para eles abertamente de agora. E continua sendo assim hoje, irmãos. Por isso, quando Jesus, irmãos, forma de cidadãos do reino, ele está restaurando algo muito maior do que a honestidade.
Ele está restaurando a imagem de Deus no seu povo. A verdade passa a fazer parte da identidade do discípulo. Esse discípulo transformado não fala a verdade apenas porque deve, ele fala a verdade porque foi unido àquele que é a verdade. João 14,6. Eu queria, irmãos, destacar um aspecto aqui cristológico desse texto. Durante todo o seu ministério, Jesus em nenhum momento, irmãos, precisou recorrer a juramentos para convencer as pessoas. Sua autoridade estava na perfeita coerência entre quem ele era e o que ele dizia. Até diante do Sinédrio, quando falsas testemunhas foram levadas contra ele, em Mateus 26, Cristo permaneceu fiel à verdade. Quando Pilatos lhe perguntou sobre o seu reino, Jesus respondeu o seguinte, em João 18, 37. De fato, a razão por que nasci e entrei no mundo é para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Irmãos, vejam a beleza disso. Jesus não apenas ensinou a verdade, ele viveu a verdade, ele testemunhou a verdade, ele morreu por causa da verdade. E a ressurreição, irmãos, ou melhor, e ressuscitou para formar um povo que refletisse essa mesma verdade. Por isso o chamado de Mateus 5 para nós é: torne-se cada vez mais parecido com Jesus. Torne-se cada vez mais parecido com Jesus. A eternidade, irmãos, não nasce da união com aquele cuja fidelidade nunca falhou. A fidelidade nasce, irmãos, quando nós nos unimos a Jesus. À medida que Cristo governa nosso coração, nossa palavra deixa de precisar de reforços. O sim é suficiente, o não é suficiente. O nosso maior desejo, irmãos, e a nossa maior prioridade deve ser de honrar a Deus, diante de quem toda palavra pronunciada é verdadeira. Algumas aplicações para a gente encerrar. Faça da sua palavra um reflexo do seu caráter. Não prometa mais do que pode cumprir. Não digam o que as pessoas querem ouvir. Que sua credibilidade seja construída pela constância da sua vida. Portanto, faça de sua palavra um reflexo do seu caráter. Em segundo lugar, lembre-se de que cada mentira dita desfigura o testemunho cristão. Cada mentira dita desfigura o testemunho cristão. A integridade não é um detalhe na vida cristã. Ela é a marca que sustenta nossos relacionamentos, nosso testemunho diante do mundo, mas principalmente nossa comunhão com Deus. Terceiro, olhe para Cristo e permita que Ele transforme seu coração. A verdadeira honestidade não é o esforço para controlar a nossa língua, mas a obra do Espírito em nosso coração, que atinge nosso caráter e aponta para aquele que é o caminho, a verdade e a vida, saber Cristo Jesus, nosso Salvador. Nossas palavras, irmãos, elas revelam quem realmente nós somos. Nós podemos controlar nossos gestos por algum tempo. Nós podemos construir uma boa reputação. Nós podemos convencer as pessoas com discursos bem elaborados. Mas cedo ou tarde, aquilo que habita no nosso coração encontra um caminho até os nossos lábios. E assim nós falamos. Jesus não está interessado apenas em corrigir nossa maneira de falar. Ele está interessado em transformar quem fala. E aqui, irmãos, nós vemos a beleza do Evangelho. Jesus veio restaurar para aqueles que estavam perdidos a imagem de Deus, para que voltassem a refletir o caráter de Deus. Então, quando nós olhamos para Cristo, encontramos um único homem cuja vida jamais entrou em conflito com suas palavras. Nunca prometeu que não cumpria. Nunca exagerou para impressionar ninguém. Nunca manipulou a verdade para proteger a si mesmo. Sua boca expressava perfeitamente a santidade do seu coração.
Mais do que isso, todas as promessas de Deus encontram em Jesus o sim. 2 Coríntios 1:20. Em Cristo, Deus mostrou que a sua palavra é absolutamente digna de confiança. E é esse mesmo Cristo que pelo Espírito está formando um povo que se pareça com Ele. A transformação de Jesus propõe não apenas uma aparência pela boca. Ela começa no coração e depois alcança a boca. À medida que o coração é governado pelo Rei, a palavra também passa a ser. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu pergunto. As minhas palavras revelam que meu coração já pertence ao Rei? Minhas palavras revelam que meu coração já pertence ao Rei. Suas palavras revelam que o seu coração já pertence ao Rei. Uma palavra verdadeira não é apenas um sinal de boa educação ou de boa moral. Uma palavra verdadeira é uma evidência de um coração que está sendo transformado pela verdade, que tem um nome. Esse nome é Jesus, o nosso Salvador. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado por esse texto, Deus. Texto simples, pequeno, mas que tanto nos ensinou nessa noite, Deus. Então eu oro por todos nós. Nossa vida, Deus, se manifesta em nossos pensamentos, palavras e ações, sejam um reflexo do que o Senhor está fazendo em nosso coração. Quando o Senhor nos salvou, o Senhor nos salvou com a intenção de transformar os nossos corações, o meu coração, o coração dos meus irmãos. E através da transformação do coração, o Senhor quer que nossas atitudes também sejam moldadas. A forma como nós espelhamos e espalhamos a glória de Deus para este mundo caído tem a ver com a transformação do nosso coração. Por isso, Deus, transforma o nosso coração, Deus. Transforma o meu coração. Transforma o coração dos meus irmãos, dia após dia. E nesse processo de santificação progressiva, Deus, que a gente possa ir reconhecendo os desvios, as falhas, os pecados, nos arrependendo, pedindo a graça de Deus para viver uma vida íntegra, meta diante de Deus e dos honras. Por isso, Deus, venha ao nosso encontro. Venha ao nosso ponto, Deus, e nos ajuda. Nós precisamos do Senhor. Age em nós e através de nós. Que o mundo veja, Deus. Que Balsas vejam as transformações que o Senhor está fazendo, ou a transformação que o Senhor está fazendo em cada um dos corações aqui presentes, Pai. E tudo isso para o louvor e para a glória do teu próprio nome. E é no nome de Cristo que eu oro. Amém. Amém.